Quando, porém, lemos sobre o afogamento de uma bruxa, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma feiticeira que vendia ervas, ou mesmo sobre um homem muito notável e sua mãe, então acho que estamos diante de uma romancista perdida, uma poeta subjugada, uma Jane Austen muda e inglória, uma Emily Brontë que esmagou o cérebro em um pântano, ou que vivia vagando pelas ruas, enlouquecida pela tortura que seu dom lhe impunha. Na verdade, arrisco-me a dizer que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem cantá-los, com frequência era uma mulher. Bem-vindos ao B de Barbárie. A gente vai falar então hoje de Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É o último livro então desse nosso cronograma feminino e feminista aqui no canal. E é o seguinte, Um Teto Todo Seu é um livro de não ficção, onde a Jane Austen ela estendeu e explicou um pouco melhor duas palestras que ela deu sobre a mulher e a ficção. Inicialmente, quando a gente pensa nesse tema, pelo menos eu, se fosse numa palestra sobre mulher e ficção, eu imaginaria que a gente vai falar de como funcionam as mulheres ficcionistas, as mulheres que chegaram a ser ficcionistas. Mas a Jane Austen tem uma abordagem diferente, que faz toda a diferença aqui. Ela decide então abordar o porquê as mulheres não são tão ficcionistas quanto são os homens e o que faria uma grande diferença na vida das mulheres e as tornaria ficcionistas. E logo no começo ela diz, um teto todo seu e talvez 500 libras por ano, porque a mulher precisa do seu espaço, do seu tempo. Ela não pode escrever porque ela tem que receber o dinheiro, sabe? Ela dá várias explicações e eu acho bem bacana porque eu vi que algumas coisas aqui se encaixam aquele livro Do Your Work, né? Be an Artist, alguma coisa assim. Que ele fala muito da questão de, você ter seu espaço e seu tempo para poder produzir a obra sem pressão, né? De uma editora, de uma galeria, e a questão de você também não depender do dinheiro e você não vender a sua arte, não mudar suas opiniões, não se sujeitar a certas questões estilísticas ou de opinião, né? E é um pouco do que a Virginia Woolf defende aqui para as mulheres. Então ela comenta até aqui, em um momento, que tem uma passagem do filho, do sobrinho da Jane Austen, falando que ela escrevia todos os livros sentada na sala de estar, em meio a diversas visitas. E aí quando passava uma empregada, quando passava alguma visita perto dela, que ela cobria então o livro, para que ninguém ali a incomodasse por estar escrevendo. Eu não sei se eu consigo falar muito sobre esse livro, porque ela vai explanar diversas ideias, né? Então ela vai falar, por exemplo, ela lê um livro em específico aqui e ela meio que nos faz acompanhar o livro. Ela comenta sobre a questão da atração entre o mesmo sexo, duas mulheres nesse livro. Ela fala como isso é bacana. Ela cita as autoras, ela critica algumas autoras. Ela explica por que elas estão erradas. Ela comenta sobre não queremos que homens e mulheres escrevam igual. Já é muito pouco a gente ter dois sexos e cada um escrever do seu jeito. Se a gente tiver um só, que saco, né? E, mano, é bem bacana. Algumas coisas eu discordo. Então aqui ela comenta sobre as almas serem feminino masculinas, mas ela diz que as mulheres obrigatoriamente são mais femininas e os homens obrigatoriamente mais masculinos. O que eu não concordo, né? Essa questão da energia feminina e masculina, pra mim, ela funciona de forma aleatória. Então uma mulher pode sim ter mais força masculina, isso não significa que ela seja trans, não significa que ela seja lésbica, e o contrário também. Então coisas desse tipo eu discordo da Virginia Woolf, o que não me surpreendeu, porque a Virginia Woolf ela tem algumas ideias já, que eu percebi quando eu li Cenas Londrinas, vou deixar aqui nos cards pra vocês, que são um pouco elitistas, que ssão um pouco... Apesar de ela ser uma feminista, pela época em que ela viveu, é claro que ela tinha muito mais machismo do que nós temos hoje em dia no século XXI. Na Inglaterra, Brasil, enfim, vamos fazer essas ponderações, né? A gente precisa colocar ela como uma mulher de seu tempo. Mas, de modo geral, é um livro que fala bastante e longamente sobre a questão da mulher na literatura, do fazer literário pela mulher. Eu achei muito bacana, eu acho que é um livro que qualquer pessoa que escreve, qualquer mulher que escreve deveria ler. E esse livro é bem bacana porque ele tem uns extras. Então ele tem um pós-fácil da Noemi Jaffe, ou Rafé, não sei. E logo depois tem uns trechos do diário da Virginia Woolf, que eu achei muito bacana também. Tem um trechinho aqui que eu marquei pra ler pra vocês, que eu achei muito bacana. Ela diz assim, mas afinal, e as mulheres e a ficção? Ela vai ou não vai chegar lá? Não, ela não vai, porque lá não existe. E isso é que o ensaio mostra na própria carne do texto.
Os limites entre ficção e realidade não estão claramente explicitados nesse ensaio, porque o tema mulheres e ficção é em si uma espécie de ficção. Praticamente não houve mulheres ficcionistas na história oficial da literatura inglesa até o século XX, com exceção de muito poucas, as quais também viveram sob pseudônimo, risco e penúria. Houve, sem dúvida, inúmeras personagens femininas complexas e poderosas, mas que, se vivas, mal poderiam roçar a complexidade ficcional, pois estariam cuidando dos filhos, do marido e da casa. Ou seja, a gente volta para aquela questão que eu comentei com vocês no vídeo de conversinha, porque lemos menos autoras. E um dos fatos está aqui, isso é bastante interessante. Um dos fatos é exatamente esse, as mulheres não tiveram acesso à escrita antes do século XX, na Inglaterra, por exemplo, que é um país em que as mulheres, de modo geral, fizeram as coisas bem antes, né? Então, assim, as poucas que escreveram antes do século XX foram pinguinhos, né? Foi uma ou outra. Então, isso não constitui um cânone que consiga juntar várias mulheres. E se a gente não tem um cânone com mulheres, é difícil para que você faça com que os homens levem a sério a escrita de mulheres. Porque, assim, hoje a gente vai falar, Maggie Cabot é literatura menor. Ty Dan Brown é uma literatura menor? Sabe, eu não gosto dessas comparações. Mas você não pode falar da Maggie Cabot como se não existisse um equivalente masculino, sabe? Então, assim, infelizmente pro Shakespeare a gente não tem um equivalente feminino, como comenta aqui até no livro, uma das melhores metáforas é sobre a irmã do Shakespeare, porque na época a mulher não poderia escrever. Então a gente realmente não tem equivalentes femininos no passado, porque não podia, né? A metáfora da irmã do Shakespeare é que ela começa falando como seria se na época existisse uma igualdade entre os sexos e a irmã do Shakespeare soubesse escrever tão bem quanto Shakespeare. E ela já coloca uns empecilhos, né? Mesmo as mulheres sendo aceitas na literatura, o que aconteceria nessa jornada aí que impediria a irmã do Shakespeare de escrever. E ela termina dizendo que a irmã do Shakespeare morreu bem nova e que ela mal é citada na biografia que existe do Shakespeare oficial. E é bem bacana porque é triste, na verdade. Mas se a gente vai pra pensar, a gente não tem uma equivalente ao Shakespeare. Mas quando a gente chega no século XX, a gente tem as irmãs Brontë, a gente tem a Jane Austen. Pra citar a literatura inglesa, que é o foco desse livro. Mas a gente tem tantas mulheres maravilhosas que vieram do século XX, do século XXI, em tão pouco tempo, que me faz acreditar que daqui a algum tempo, apesar de a gente nunca ter um Shakespeare, a gente vai ter outras equivalentes, outras mulheres que cheguem a esses postos, sabe? E isso me deixa feliz, é o que a Virginia Woolf acreditava também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha aqui com o meu rosto. Deem ali a sua avaliação para eu saber o que vocês estão achando do conteúdo do canal. Comentem lá embaixo se vocês já leram esse livro, porque eu vi que muita gente leu esse livro já. Um beijo e até a próxima.